Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do É Por Isso. Isso mesmo, eu sou o Samuel Leite e esse é o podcast que explica todos os nossos ICs. No mês de janeiro, o IC tá de férias, a gente deu uma paradinha, não só a gente, mas você também, amiguinho, amiguinha que tá ouvindo a gente. Mas a gente pensou assim, como é que a gente faz pra você também não ficar sem conteúdo? Então a gente resolveu criar esse Por Isso. E aí como é que funciona esse negócio aqui que a gente bolou? A gente separa os melhores ICs da nossa história, os que vocês mais gostaram, e aí a gente chama alguém especialista, enfim, pra explicar pra gente o porquê daquelas coisas. E no nosso É Por Isso de hoje, ele foi inspirado no IC do episódio 03. Vamos ouvir de novo, só pra gente relembrar? Magia da edição, meu caro Gui. E se brócolis tivesse o sabor de chocolate? E para explicar por que brócolis não tem sabor de chocolate, eu tô aqui com a Nanaka, que ela é especialista em biologia e faz programas de computador para estudar plantas e animais. Bem-vinda, tia Nanaka, tudo bem? Olá, tudo bem? E você? Obrigada por me chamar aqui. Ah, mas é um prazer, porque essa é a dúvida mais existencial da minha vida atualmente. E eu queria muito, até para começar, para explicar aí para os nossos ouvintes, que é a nossa grande dúvida, por que afinal o brócolis não tem sabor de chocolate? Eu acho engraçado, porque eu gosto muito de brócolis. Mas é claro que eu gosto mais de chocolate, né? É uma combinação perfeita. Uhum. Queria que você contasse aí para os nossos amiguinhos como é que a gente sente os sabores. Então, isso, na verdade, o porquê disso começa há muito tempo atrás. Os primeiros homens e mulheres, na verdade, antes disso, até com os animais, eles já sentiam o gosto das coisas, né? E o brócolis, o que tinha, que parecia brócolis, né? Plantas que pareciam brócolis, tinha gosto de brócolis, só que não existia o chocolate, né? Mas existia as coisas que a gente coloca no chocolate, que é açúcar e gordura, né? O chocolate, ele é feito com açúcar e leite, que tem gordura, principalmente. É claro que tem o cacau também, né? Que é o que realmente faz ele ser um chocolate, não apenas uma massinha de doce. Mas o cacau, na verdade, ele dá mais o cheirinho do chocolate do que o gosto mesmo. O gosto é o açúcar e a gordura. E eu queria que você explicasse pra gente, tia Nanaka, como é que funciona, então, essa coisa de sentir os sabores. Então, o sabor de uma comida não é só o gosto, né? O gosto que você sente na sua língua quando encosta na comida. E o sabor é toda a sensação de comer aquela comida, que tem muito a ver com o cheiro também. Por isso que eu falei do cheirinho de chocolate. Tanto é que se você tentar tampar o nariz e comer várias coisas diferentes, você vai ver que algumas você nem consegue saber o que é. Porque o cheiro também faz parte do sabor. Mas o açúcar, a gordura, o sal e algumas outras coisas básicas você consegue perceber só com o gosto mesmo. E como que você sente esse gosto, né? A sua língua, ela tem várias bolinhas que a gente chama de papilas gustativas. Elas são capazes de identificar, de sentir qual tipo de substância tem. Por exemplo, se é um sal, se é um açúcar, se é um azedo. E isso funciona porque tem pedacinhos muito pequenininhos das coisas que eles encaixam em uns buraquinhos que tem nessas papilas gustativas. É como se fosse uma chave. Caramba, é tipo um Lego? É, ou um Lego, ou uma chave mesmo. Uau! E aí cada fechadura, né, cada chave, ela diz. Então se encaixa um sal, aí a papila sabe que aquilo é um sal e avisa o seu cérebro que encaixou no sal, então eu tô comendo uma coisa salgada. Muito legal, eu tô adorando esse negócio. Será que a gente não consegue enganar as papilas do tipo, ó, essa coisa aqui que não é um sabor muito legal, coloca lá na fechadura do sorvete. Seria ótimo, né? Não, então não dá pra enganar, não. Quando você come coisas com várias substâncias diferentes, pode ser que você se confunda, né? Porque você não sabe qual você tá sentindo a cada hora. Mas em cada bolinha, né, em cada papila, ela vai sentir o gosto certo. Perfeito. Uma coisa que engana, que não é nas papilas, é, por exemplo, pimenta. Quando você come pimenta, você sente ardido, né? O ardido não é um gosto. Na verdade, é uma substância da pimenta que ela mexe nas células de, digamos assim, de pele da sua língua. Perfeito. E elas enganam ela pensando que tá muito quente, que tá queimando. E não tem nada a ver com gosto. Entendi. É muito mais ali quase uma defesa do tecido ali. Tá queimando, sai daqui, do que realmente um sabor. Ou seja, não existe sabor quente. Tudo é quente ou tudo é frio, né? E agora eu queria saber o seguinte: por que alguns alimentos têm gosto amargo e outros são doces, enfim, salgados?
Então, na verdade, é por conta dessas substâncias, né, das coisinhas que formam aquele alimento. Por exemplo, as plantas, principalmente, né, elas têm algumas substâncias que encaixam na papila gustativa e diz que o gosto é amargo. E outras coisas como o açúcar encaixam e diz que o gosto é doce. Por isso que a gente sente diferente. E também, às vezes, não sei se você quer saber por que a gente gosta de doce. Essa é uma excelente pergunta. Eu preciso realmente saber disso, porque eu só sei que eu gosto. Agora, por que eu gosto de doce? Porque como eu comecei a falar, né, há muito tempo atrás, quando tinham os primeiros homens e mulheres, eles não tinham muitas coisas que a gente tem hoje, né? Tipo, não tinha um supermercado para conseguir comida, não tinha carro, não tinha bicicleta, então eles tinham que fazer o quê? Passar o dia inteiro andando e correndo atrás de comida, conseguir energia, eles gastavam muita energia e eles precisavam muito de energia. E não era fácil de achar energia, porque os alimentos que dão mais energia são justamente açúcar e gordura. E essas coisas não são tão fáceis de achar na natureza. Por isso, quando eles achavam, né, uma fruta, alguma coisa assim com um pouquinho mais doce, ou conseguiam caçar um animal depois de gastar muita energia correndo, eles ficavam muito felizes. Por isso a gente aprendeu que o gosto do açúcar e da gordura é algo bom, que é algo que a gente tem que gostar. Só que hoje em dia a gente tem isso muito fácil, né, em qualquer lugar. Então a gente acabou comendo demais açúcar e gordura e a gente, como o nosso corpo acostumou com isso há muito tempo, e a gente não consegue mudar o jeito que o nosso corpo funciona tão rápido. Então a gente continua gostando de açúcar e querendo mais do que a gente precisa, porque hoje em dia a gente não gasta tanta energia e também acha fácil. Se eu estivesse aqui com o Bruno e com a Luísa, meus parceiros aqui no podcast, eu ia falar, por isso que a gente tem que, depois de comer aquela bala, sair correndo feito um louco, praticando esporte para natação, porque senão a gente não consegue queimar esse monte de coisinhas gostosas dentro da gente. Então é importantíssimo, já que antes o processo era inverso, pelo que eu entendi, né, tia? Que eu precisava correr para caçar, para depois conseguir comer e ter aquela recompensa do sabor gostoso. Hoje em dia o sabor gostoso vem na prateleira do supermercado, então eu tenho que correr depois que eu como, né? Eu preciso me exercitar depois que eu como. Inverteu, mas as coisas seguem sendo importantes, né? Praticar exercícios e tudo mais, né? Sem esquecer que o brócolis também é importante. É verdade. A gente tá esquecendo dele. Só que ele na natureza é mais fácil de achar do que açúcar. É verdade. Se tivesse um pé de açúcar, ia ser interessante, né? Uma árvore. Então, existem nas frutas, né? Só que as frutas, quando a gente vivia no meio da floresta, a gente não plantava ainda, então eram poucas frutas que a gente encontrava. E uma fruta, ela tem energia, sei lá, digamos que uma fruta tem energia para você ficar correndo por um dia. Uma barra de chocolate dá para você ficar correndo uma semana. Então, tem muito mais, assim. Isso explica muita coisa, tia Naná. Quando eu vejo o Bruno depois come um doce, sai querendo bater a cabeça na parede, tanta alegria e tanta felicidade. Então, porque realmente ele tá com muita energia ali e é importante queimar essa energia, não é isso? Isso mesmo. Muito bem. Então, senhores, senhoras, meninos e meninas, então é por isso que o brócolis não tem sabor de chocolate. Que pena, né? Que pena, adoraria. Mas a gente segue aí na expectativa de ter, como a Luísa mesmo falou no episódio lá anterior, um bis de brócolis. Ia ser incrível. Então fica aí a dica. Fabricantes produzam chocolates, por que não de brócolis? Ia ser sensacional. Tia Nanaka, muito obrigado pelo teu tempo, foi incrível, a gente aprendeu um monte de coisa contigo e em breve a gente volta para tirar dúvidas muito saborosas e muito divertidas com você. Obrigada. Então é isso, pessoal, semana que vem a gente volta com mais um É Por Isso, que é o nosso programa especial de férias, então não se esqueça, semana que vem tem mais, então um grande abraço, um grande beijo para todo mundo aí, até semana que vem, tchau, tchau pessoal, tchau, tchau. Tchau.